membro do Shalom, cristão do Shalom. E eu sou um dos líderes que tem ajudado pastores. Márcio e Fábio Fabiano, eles estão de férias, mas eles estão de volta logo, logo. Eu também sou a mãe de 2 meninos muito lindos. Um deles está ali, o outro está escondido. Eu também sou casada com meu marido, o Alex. E eu trabalho com fisioterapia. E hoje eu gostaria de falar sobre gordura espiritual. E você deve estar perguntando, o que é isso? Bem, vamos analisar um pouco mais e vamos entender o que o desconforto e vamos olhar mais fundo e explorar como o desconforto de hoje pode levar a destruir nossas vidas no perigoso mundo espiritual. Eu espero ajudá-lo a se tornar mais alerta e acordado espiritualmente, bem como estar melhor equipado para lidar com desafios como desconforto, sucesso e prosperidade. Vamos orar. Senhor Deus, eu oro nesse momento, Pai, para que o Senhor possa me usar, para que o Senhor possa me ajudar a inspirar cada pessoa que está aqui nesse lugar. Fale com cada um individualmente, Pai, que cada um daquele, Pai, que está nos ouvindo, Pai, possa estar equipado, Senhor Deus, a receber a semente da Tua Palavra, receber a semente da Tua Palavra no seu coração, e que eles possam produzir fruto, em nome de Jesus. Obrigado, Deus, abençoe esse momento e fale à Tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. O que é gordura espiritual? Vamos ler lá em Deuteronômio capítulo 32, verso 15. O povo escolhido ficou rico, engordou, mas se revoltou contra Deus. Enriqueceu, progrediu, tornou-se pesado, farto de comida, mas abandonou a Deus, o seu Criador, e rejeitou o seu protetor e Salvador. E eu quero continuar lendo mais um versículo, 1 de João, capítulo 2, versos 15 e 17. Para que tudo isso se encaixe e faça mais sentido, vamos ler. Não amem este mundo, nem as coisas que nele oferece, pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho de nossas relações e bens. Isso não provém do Pai, mas do mundo. E este mundo passa, e com ele tudo que as pessoas tanto desejam, mas quem faz o que agrada a Deus, vive para sempre. Amém. Muitas vezes testemunhamos e vemos que muitas pessoas vieram para Deus e para a igreja quando estavam desesperados, necessitados. Porém, assim que tiverem suas orações e necessidades respondidas e supridas, eles abandonam a igreja. Então, por que isso acontece? Eu gostaria de mostrar alguns pontos para vocês sobre o porquê isso acontece e o que é essa gordura espiritual. Primeiro ponto, o urgente assume o importante. Muitas das vezes as pessoas não avaliam os perigos do sucesso ou mesmo das bênçãos. Uma vez que alguém tem uma casa nova, muitas vezes vemos pessoas ocupadas fazendo dela uma casa e deixam a igreja e muitas reuniões importantes. Alguns conseguem um emprego novo e eles trabalham alegremente as horas que eles conseguirem, sem se importar com a igreja, e a igreja se torna secundária. Ou alguns vêm para as reuniões só por conveniência. Em todos esses casos e muitos outros, por qualquer motivo, Jesus e seu reino foi negligenciado e não foi levado a sério. Como resultado, o mundo espiritual e seus perigos não foram levados a sério. E aí, onde nós vemos o urgente assumindo o lugar do importante. Em outro lugar, nós também conseguimos avaliar a história de Maria e Marta.
Você já viu, você já vê que naquele momento Marta, ela seguiu aquilo que era urgente, ela estava correndo atrás de fazer aquilo que era importante, era urgente para fazer. Eu preciso colocar a janta na mesa, eu preciso trabalhar, eu preciso limpar a casa. E o que aconteceu? Ela esqueceu da parte importante, e a parte importante estava lá e estava falando para ela: vá mais devagar, né? Vai para a oração. Às vezes os seus familiares vêm para você, passa por você e você não fala oi, não dá um abraço. Muitas vezes o seu marido até passa por você e você não dá um oi, não dá um abraço. Você perde uma oportunidade. Mas existe uma diferença muito grande entre o urgente e o importante. E a minha pergunta para você hoje é: você está vivendo somente por aquilo que é urgente na sua vida? Então, se é isso no teu caso, você nunca vai ter aquilo que é importante, porque sempre a prioridade vai ser aquilo que é urgente, né? O seu trabalho sempre vai levar você a trabalhar mais. Você nunca vai fazer todas as tarefas todas na sua casa, porque isso nunca vai acabar, né? O diabo não sempre vai te dar o urgente para que você nunca se preocupe com aquilo que é importante. Algumas pessoas falam que o dinheiro é o problema, que isso tira as pessoas da presença de Deus, ou talvez é o trabalho que é o problema, ou talvez é porque eles têm muitas bênçãos, ou talvez é porque eles têm muitos problemas em casa, ou talvez é porque eles estão muito doentes, ou porque talvez eles teve muita perca, ou talvez é porque os pais foram muito religiosos, ou talvez é porque a igreja não era muito boa, ou talvez que é porque alguém na igreja, né, machucou ela. Eu já escutei todas essas desculpas. E isso continua. Mas será que isso de verdade é a resposta? Mas tem um exemplo na Bíblia que fala quando as pessoas acham que o dinheiro é o problema. Mas será que é o amor do dinheiro que é o problema? Você acha que a igreja, as bênçãos, você acha que isso é problema? Não. Todos os problemas vêm do coração e da cabeça das pessoas. Então, o amor ao dinheiro não vem do dinheiro, vem do coração da pessoa. Então, o segundo ponto que eu quero olhar aqui é aquilo que é o velho homem, o velho pensamento que está no controle. Vamos lá em Romanos capítulo 8, versos 5 a 8. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio de sua natureza humana não podem agradar a Deus. Você pode ver como que a Bíblia fala isso. Isso parece muito simples quando nós somos pobres e desesperados, quando nós não temos nada a perder, nós sempre estamos mais abertos a receber Cristo, porque Ele é o único que não perde nada e entrega tudo. Especialmente quando nós chegamos no fundo do poço. Mas daqui a pouco nós chegamos num lugar de conforto. E aí entramos num problema. Porque quando nós entramos num lugar de conforto, nós sempre desviamos o caminho para uma maneira antiga de pensar. Você fala, não, agora tá tudo bom, tá tudo bem. A gente fica confortável com nossas velhas maneiras de pensar, ao invés de pensar e estudar e aprender coisas novas. A gente normaliza
a nossa vida e aqueles padrões velhos começam a surgir de novo. E daqui a pouco a gente fica até defensivo quando nossos irmãos e irmãs começam a corrigir a gente. Eu já vi nesse ponto as pessoas também deixar a comunhão com Cristo, porque eles recusam a crescer. Não porque, né, é falta de ensinamento, ou porque eles foram rejeitados. Mas o que foi rejeitado no fato foi o velho homem, a velha maneira de pensar, não eles em si como pessoas, apesar de eles se sentirem como tal. Lembre-se que a nossa velha natureza, ela não pode permanecer na nossa caminhada com Cristo, porque ela é pecaminosa e ela machuca as outras pessoas. Ela não foca, ela não tem Cristo como centro, e o propósito dela é trazer divisão entre nós e a igreja, e ela está lá para destruir o corpo de Cristo. Vocês concordam? Então nós podemos continuar. Próximo ponto. Podemos falar sobre o coração. Vamos falar sobre o coração enganador. Vamos ir lá no livro de Mateus, capítulo 15, verso 18. Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. O coração pode enganar a pessoa. E por quê? Porque armazena todos os traumas, as mágoas e feridas passadas. Então, o coração, ele não pode confiar nas pessoas, porque eles veem o mundo como um lugar inseguro, né? Ou pode confiar naqueles que não devem ser confiados, porque não consegue discernir devido a não ter boas experiências, devido a ter suas experiências e necessidades que desejam atender. Algumas pessoas ainda elas confiam as pessoas muito rápido. Tem aqueles que não confiam em ninguém, tem aqueles que confiam nas pessoas muito rápido. Por quê? Porque naquele momento eles viram algo bom. Não porque necessariamente eles fizeram uma análise profunda e espiritual sobre aquela pessoa, mas ela simplesmente confia. E é por isso que às vezes as pessoas elas estão atrás de conforto, de realização e dos desejos do coração, né? E isso tudo acumula gordura espiritual. E às vezes isso acaba sendo razões de vícios, amor ao dinheiro, por exemplo, pessoas sendo ingênuas, pessoas que não tratam Deus com seriedade, pessoas que só acham que o centro é eles, pessoas que só quer todas as atenções, sempre estar no centro, pessoas que trabalham demais, pessoas que têm um comportamento antissocial, pessoas que têm ansiedade, pessoas que estão com desafios de vergonha, sente vergonha, muita vergonha o tempo inteiro. Então todas essas coisas sintomas de pessoas que estão caçando conforto, né? E o coração é como se fosse um solo que precisa ser cuidado todos os dias. E é por isso que Deus ele sempre fala, nos adverte, fala, né, sonda o teu coração. Por quê? Porque a gente tem que tomar cuidado com aquilo que está entrando, aquilo que tem, porque nós precisamos. Porque é por isso também que Deus nos aconselha cuidado com o relacionamento com uns com os outros, né? Porque isso também pode atrapalhar, pode indicar um coração que está enganado. Se você luta para ser influenciado pelas pessoas na igreja, então você luta também com a cruz. O que isso significa? Porque Jesus ele morreu por pessoas, pela igreja, pelo corpo de Cristo. Então tem muito amor e conexão ali. Então não podemos separar as pessoas da obra da cruz. Amém? Então isso significa que o seu coração nesse momento ele está gordo, ele está obeso, ele está muito duro, né? E por que isso então acontece com você, ou pode acontecer com você? Muito provavelmente é porque você está fugindo dos sofrimentos quando está com pessoas. Não é necessariamente porque eles estavam te causando algum sofrimento, mas é porque eles às vezes te lembravam das pessoas que tinham te machucado no passado, né? Então a comunhão com os irmãos na igreja é o seu termômetro.
Então, a sua experiência com a comunhão na igreja pode te indicar que o tanto quanto você precisa crescer, né, mudar a sua mente e mudar o seu jeito de ser. Então vamos olhar em outro ponto. Pessoas que têm um conforto como chave, como centro da sua vida. Vamos ler lá em Deuteronômio, versos 32, verso 15. O povo escolhido ficou rico, engordou, mas se revoltou contra Deus. Enriqueceu, progrediu, tornou-se pesado, farto de comida, mas abandonou a Deus, o seu Criador, e rejeitou o seu protetor e Salvador. Então aqui Deus está falando do seu próprio povo, que Ele mesmo libertou-os do cativeiro. O povo que conhecia a Deus muito bem. O próprio povo de Deus que recebeu tudo dele se tornou gordo, começou a perder a sua fé e começou a perder o respeito e a admiração por Deus. Então, quando a vida começa a ficar confortável por muito tempo, qual é o seu relacionamento para com Deus? Qual é o seu relacionamento com a cruz? Qual é o seu relacionamento com seus irmãos e irmãs? Como está você? Eu quero ler uma citação do C.S. Lewis. Faz o seguinte: se você procurar a verdade, poderá encontrar conforto no final. Se você procurar conforto, não terá conforto ou verdade, apenas sabão macio e pensamento positivo. Para começar, porém, ao final, desespero. Então, quando você está caçando conforto, o que você pega? Desespero. Você ganha desespero. Então, muitos cristãos vivem uma vida de conforto. Eles querem estar confortáveis, eles querem estar bem. Eles não vivem uma vida centrada em Cristo. Eles querem sempre estar numa vida de conforto na mídia, né, satisfazendo seus próprios desejos. Algumas pessoas, eles fazem decisões somente naquilo que eles querem, aquilo que eles querem fazer, aquilo que é confortável para eles. Qual que é o resultado? Todos esses confortos que as pessoas vão vivendo, fazendo só o que ela quer, só o que ela quer o tempo inteiro, isso gera gordura espiritual. Esse conforto tem a capacidade de gerar gordura espiritual. Então, qual é o problema com o conforto? Paulo, ele explica lá em Filipenses capítulo 12. Eu sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi a passar por toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. É muito interessante que Paulo ele fala sobre aprender a viver com pouco e com muito, como se não fosse tão simples, porque ele meio que joga as duas coisas numa balança e coloca eles como iguais. Eu sei viver com pouco e com fartura, porque ele poderia ter falado, eu aprendi a viver com pouco, porque viver com muito é fácil. Não. Quando nós vivemos com pouco, nós aprendemos muito do que é depender de Deus e estar feliz com aquilo que temos. E às vezes o perigo com o pouco é talvez a raiva, né? A falta de entender por que Deus não deu mais, né? Porque às vezes a gente não tem segurança, às vezes a gente não tem muita confiança em Deus. Mas então, qual que é os perigos de ter fartura e viver num mundo de conforto? Vamos ler lá em Filipenses capítulo 3, verso 19. E tem também uma ilustração que vem com isso. Assim, o fim deles é a perdição. Os deles é o ventre. E a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Essa é a ilustração.
Eu achei que essa foi uma ilustração muito boa. This illustration already shows some dangers that are living in comfort. Essa ilustração mostra alguns dos perigos de viver em conforto. O que é isso? This world É a avareza, né? and or never Que a ganância, a autossuficiência, a dependência de coisas deste mundo, nunca ter contente ou nunca o suficiente. E o orgulho. Quando foi a primeira vez que isso aconteceu? O primeiro pecado. Vocês lembram? right? Foi no céu. Eu sabia disso? Right? Certo? E foi o orgulho. When Lucifer Foi quando Lúcifer, o maior anjo, era tão perfeito, tinha tudo e era tão excelente em tudo que fazia, não era? feel that. E o que ele sentiu naquele momento? Quando ele tinha tudo, estava lá na glória de Deus. Então, What's wrong with comfort then? o que tem de errado com o conforto? What's happening? Qual que é o problema em ter tudo? Spiritually dangerous? Será que isso pode ser espiritualmente perigoso? Good answer. Looking at all these dangers, we Sim, pode. Olhando para todos esses perigos, podemos ver sentido agora para aquelas pessoas que, uma vez que tiveram suas necessidades e orações atendidas, foram ajudados pelos irmãos, deixaram a igreja, ou alguns lutam para socializar e estar na comunhão. Né? Algumas pessoas elas se tornam autossuficientes, dependem da sua própria imagem, no seu status ou na sua saúde, né? E alguns confiam mais em seu conhecimento e a verdade deles do que da verdade de Cristo. Alguns brigam com o irmão e irmã por erro que eles veem neles, e em vez de se oferecerem para ajudá-los para que não cometem esses erros, eles se tornam o seu próprio Deus. E em vez de buscar o caminho de Cristo, seus pensamentos ficam cheios de coisas deste mundo, assim como a Bíblia diz. E eles não sabem lidar com sucesso, poder, conhecimento, sonhos e conforto, sem se tornarem espiritualmente gordos. Então, qual que é a solução? É a cruz. É a cruz que é a solução. Como que a cruz pode nos ajudar a superar essa gordura espiritual? E agora nós temos alguns pontos. É o seu primeiro amor. Apocalipse, capítulo 2, versos 4 e 5. Tenho porém contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembre-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Então volte ao seu primeiro amor com Cristo e arrepende-se. O que significa? Lembrar-se do dia em que Deus o salvou a primeira vez e como você naquele momento o adorou, aquele sentimento de novo convertido, como é que você abraçou as coisas de Deus. Quando a sua vida ela se torna mais estável, né, e tem uma luz todos os dias, é muito fácil esquecer aquilo que você teve que passar, aquilo que você veio, da onde você veio, e acaba virando natural essa vida de bênçãos e de simplesmente aceitar as coisas sem agradecer. E nesse momento que nós começamos a lidar com gordura espiritual, nós ficamos muito relaxados, ficamos muito centrados em si mesmos. E sabemos, olhando para a Bíblia, que também temos Salomão, que foi abençoado com muita sabedoria, e ele cometeu um pecado muito grande contra com Deus. Você acha que a sabedoria foi um problema para ele? Sabedoria não foi um problema para ele. O que aconteceu? Ele se tornou tão confiante nele mesmo, ele ficou tão relaxado, ele acabou casando com muitas mulheres que adoravam outros ídolos, mesmo que Deus não aprovasse nisso. Mas
não levou isso a sério até que isso se tornou uma armadilha para ele. Vamos olhar para o segundo Take ponto. care of your heart. Cuidado com seu coração. Search your Cuide heart do seu coração. to see Examine o seu coração diariamente para ver o que precisa ser curado, arrumado, or replaced by alterado, substituído por Deus. thermometer. Verifique o termômetro, gente. O que é o termômetro? O termômetro é suas experiências com os irmãos. Não, você está desenvolvendo boas amizades? Você é consistente? Ou você é uma pessoa isolada? Developing emotional. Você está se aproximando emocionalmente das pessoas? God placed us Não. among people. Deus, ele nos colocou no meio de pessoas. Por quê? Porque no meio de pessoas nós podemos ser curados. E então, o que acontece? É porque nesse meio, algumas das nossas cicatrizes, alguns dos nossos machucados, eles se abrem novamente, para que nós possamos ser curados. Algumas pessoas, eles foram abusados, foram machucados no passado, e a confiança foi way to heal is machucada. Eles não conseguem confiar nas pessoas. E o único jeito de ter cura nessa área é através de comunhão uns com os outros. Nós só podemos ser curados e aprender a ser the cross and confiar novamente, é sobre ser curados através do relacionamento, através de aprender uma nova maneira de se viver. E é por isso que a cruz, ela cura, porque as pessoas e o amor delas um pelas outras é cura. E mesmo que quando nós erramos, nós aprendemos então o poder do arrependimento, do perdão. Amém? prioritize Então vamos olhar para o terceiro ponto. Priorize o que é importante, não o urgente. organize your life. Organize a sua vida a estar centrada em Cristo, não centrada no mundo. O urgente nunca vai acabar, mas o importante vai. If urgent is the Se o urgente é a prioridade, nunca vai ter espaço para o urgente. Mas se o importante é a prioridade, sempre haverá espaço suficiente pelo urgente. you have Quando você is tem tudo o que é importante, então não há nada que você não possa fazer, pois tudo é possível àqueles que têm Jesus Cristo. yes, Christ. So, number next, Quarto ponto, renove sua mente e rejeite o velho eu. trust Christ, Confie em Cristo para fazer as coisas, life of Christ, consertarem as coisas, not the life através de viver a vida de Cristo, não aquilo que você quer, aquilo que a sua própria vida, não a sua própria mente ou a sua própria verdade. Lembre-se, Deus, ele ama aqueles que são misericordiosos. Ele não aqueles que acham que está sempre certo e sabe de todas as coisas. Deus, ele ama os pacificadores, não aqueles que gostam de discutir por si mesmo. Além disso, able to trust você não será capaz de confiar nos outros a menos que você possa reconhecê-los em Cristo. E você não será capaz de fazer isso até que você tenha a mente de Cristo, você mesmo. that's very important. Isso é muito importante. That's why some people don't trust E é por isso que algumas pessoas não confiam em outros, mesmo que elas são pessoas de Deus, porque elas não têm a mente de Cristo, por isso elas não conseguem distinguir quem é de Cristo e quem não é. Number 5, Quinto ponto. Christ-centered, not Vida centrada em Cristo, não vida centrada em conforto. Se você procurar a verdade, você vai encontrar conforto nela, mas não de outra maneira. Se você procurar apenas conforto, infelizmente você terá somente destruição. A Bíblia diz que se você colocar o reino de Deus em primeiro lugar, todo o resto que você precisa será dado a você. we have covered Então, pessoas, nós important. discutimos vários pontos importantes. I want to encourage you Eu quero te encorajar seriously a olhar para essas coisas com seriedade. and put it into practice. Eu quero encorajar para vocês No one colocar essas coisas em prática. Ninguém teve uma vida fácil aqui, mas o meu desejo para você é que você ache conforto em Jesus Cristo. Não vivendo uma vida centrada no conforto, mas vivendo uma vida centrada em Cristo. Lembre-se, você não vai conseguir
se conectar com pessoas de Cristo, se você tiver um coração gordo ou tiver um coração focado nas coisas velhas, você sempre vai se caminhar em direção à destruição. E a outra coisa muito importante, use o termômetro de Deus. A comunhão com seus irmãos é o termômetro da sua vida. Lembra, se alguém tem algum problema na comunhão com os irmãos, o que está acontecendo? Começa a sondar o seu coração. Começa a perceber, talvez tenha algo que precisa, né, ser curado, talvez tenha algo que precisa ser substituído. Eu falo isso para vocês porque eu tive que fazer isso uma vez. Uma vez eu entreguei meu coração a Deus e eu falei para Deus, eu acho que meu coração não é bom, me dá um coração novo. Não, eu li isso na Bíblia que Deus deu um coração novo para as pessoas e eu falei, eu acho que isso é para mim. Eu acho que isso funcionou porque alguma coisa mudou a partir daquele momento. Então talvez alguma coisa precisa ser, né, trocadas ou substituída. Deus, ele substituiu uma parte destruída da vida passada, meu coração que estava totalmente destruído por causa das minhas experiências no passado. Então eu gostaria de que todos ficassem de pé, eu gostaria de orar por vocês. E eu gostaria de chamar a igreja agora a um momento de arrependimento. Eu gostaria que vocês lembrassem que vocês precisam da comunhão com os irmãos, porque é nesse lugar que você vai obter cura. Então, se você, por favor, puder fechar os seus olhos, por favor, abra suas mãos, estenda para os céus. E tudo aquilo que Deus falou com você hoje, se foi algo que você escutou hoje, que você entende que você precisa de cura, talvez tenha alguém aqui que entendeu que estava só atrás de conforto e não atrás de Cristo. O que é que seja, você precisa arrepender disso. Talvez alguém aqui está vivendo somente pelo urgente e não pelas coisas que são importantes. Eu gostaria de encorajar para você que se arrependesse disso, que você possa colocar Jesus em primeiro lugar, Deus em primeiro lugar, o reino dele em primeiro lugar. Talvez alguns de vocês estão tão confortáveis que vocês reverteram a maneira velha de pensar. Deus está te chamando ao arrependimento hoje. Vamos orar juntos.